Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, repouse sobre sua vida agora. Antes que o sol atinja o seu ápice, antes que os ruídos do mundo tentem sufocar a voz do Espírito em seu peito, paramos. Não estamos aqui apenas para cumprir um ritual matinal ou recitar palavras ao vento. Estamos aqui por um propósito sagrado e transformador, o realinhamento da nossa existência. Existe um segredo espiritual que muitos esquecem na correria dos dias. A qualidade da sua fé não é fruto do acaso, mas o resultado direto de um amor profundo e de um conhecimento real de quem Deus é. Por isso, ore fervorosamente por fé todos os dias. Uma fé inabalável nasce no solo fértil da intimidade com o Pai. Seja muito bem-vindo ao nosso momento de oração e entrega. Eu sou apenas um servo que ama ao Senhor com todo o coração e que reconhece a sua total dependência dele. Almas santas, filhos preciosos do Altíssimo, convido vocês hoje para uma missão que definirá o curso da sua eternidade: colocar Deus em primeiro lugar. Antes que este dia exija qualquer coisa de você, antes que as contas batam a porta, antes que as responsabilidades comecem a gritar e antes que as distrações digitais sequestrem sua atenção, permita que o céu fale primeiro. O trono da graça deve ser o seu primeiro destino. Quando curvamos o coração diante do Senhor, antes de qualquer outra coisa, estabelecemos quem é o verdadeiro rei da nossa vida, impedindo que o medo ou a pressa ocupem um lugar que não lhes pertence. Se você crê que este dia será guiado pelas mãos do Senhor e deseja que Ele assuma o trono do seu coração agora mesmo, escreva aqui nos comentários: Amém. É fundamental compreendermos que, quando Deus deixa de ocupar o centro, a nossa vida não fica apenas vazia, ela se torna desordenada. Existe um princípio espiritual de ocupação. O que você não entrega ao Senhor, o mundo tentará governar. Quando Deus não é mais o primeiro, tudo mais começa a escalar para lugares que nunca deveria ocupar. Você já sentiu aquela ansiedade sufocante que parece não ter fim? Ou aquela preocupação que dita o ritmo do seu sono? Isso acontece porque a preocupação começa a reinar onde apenas a paz de Cristo deveria estar. A pressa passa a governar suas escolhas. As opiniões alheias tornam-se o seu tribunal. Feridas antigas, que deveriam estar cicatrizadas pela graça, começam a ditar como você deve reagir hoje. Uma vez que o Senhor deixa de ser o eixo central, até mesmo as coisas boas, como sua família, seu trabalho e seus sonhos, começam a se tornar fardos pesados. Sem o alinhamento correto, o que deveria ser uma bênção vira uma carga, porque você está tentando carregar no seu braço o que deveria estar sob os cuidados dele. Por isso, esta manhã é tão crucial. Não se trata apenas de uma oração para se sentir bem ou para ter um dia de sorte. Trata-se de ordem espiritual. Trata-se de um ajuste de contas com a sua própria alma, declarando que o governo da sua vida foi devolvido ao único que sabe como conduzi-la. Quando colocamos Deus no topo, a gravidade divina faz com que todas as outras peças da vida caiam suavemente em seus devidos lugares. É o alinhamento que traz o descanso. Se você decide hoje que nada terá mais autoridade sobre sua vida do que a voz do Pai, declare com fé nos comentários: glória a Deus. Este é o momento de dizer, com todo o seu fôlego e sinceridade: Senhor, antes de eu pertencer a este dia, eu pertenço a Ti. Antes que as mãos se ocupem com as ferramentas de trabalho, antes que a mente se perca em planilhas ou afazeres domésticos, a alma se curva diante do Teu trono. Existe uma beleza libertadora quando reconhecemos que não somos os donos do nosso tempo, mas sim administradores de uma vida que foi comprada por um preço altíssimo. Antes de perseguir qualquer meta terrena, antes de buscar qualquer validação humana, nossa prioridade absoluta é buscar o Teu reino. Deus não está à procura de um pequeno canto isolado na sua agenda.
Ele não aceita ser o plano B para quando as coisas dão errado. Ele é digno do lugar mais alto, do primeiro amor, da atenção primária e da confiança mais absoluta. A lealdade profunda da nossa alma pertence a Ele por direito de criação e de redenção. Quando entendemos a magnitude de sua santidade, percebemos que oferecer a Ele apenas as sobras do nosso dia é um erro que empobrece nosso espírito. Ele deseja ser o ar que você respira logo ao acordar e a paz que te embala ao deitar. Colocar Deus em primeiro lugar é um ato de rebeldia contra um mundo que tenta nos convencer de que somos o centro do universo. Ao devolvermos a Ele o protagonismo, tiramos das nossas costas o peso de termos que resolver tudo sozinhos. Ele é o general. Nós somos os seus soldados, prontos para marchar sob a sua direção soberana. Se o seu coração queima pelo desejo de dar a Ele a primazia em tudo o que você fizer hoje, escreva com convicção: Santo é o teu nome. A palavra de Deus ecoa através dos séculos com uma clareza cortante. No livro de Êxodo 23, lemos o mandamento fundamental: não terás outros deuses diante de mim. Em nossa era moderna, temos a tendência de ler essa passagem e pensar em estátuas de pedra ou monumentos antigos, sentindo-nos seguros em nossa suposta civilidade. No entanto, o ídolo raramente se apresenta como uma escultura hoje em dia. Ele se disfarça de necessidades respeitáveis e sentimentos cotidianos. O ídolo é qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus no seu coração, qualquer coisa na qual você deposita uma confiança que pertence apenas a Ele. Muitas vezes, o nosso maior ídolo é a ansiedade, na qual confiamos mais do que na providência divina. Outras vezes, é o dinheiro, de onde extraímos nossa falsa sensação de segurança e valor. Pode ser a busca incessante pelo sucesso, que perseguimos com mais fervor do que a santidade. Pode ser um relacionamento, a nossa imagem pública, o controle total sobre o futuro, o conforto imediato ou até mesmo a nossa própria inteligência. Se você teme algo mais do que teme ao Senhor, se serve a algo com mais dedicação, se protege algo com mais zelo ou se busca refúgio em algo antes de buscá-lo, esse algo tornou-se um Deus em sua vida. Esse mandamento não é uma relíquia do passado, é um raio-x para a alma contemporânea. Ele nos confronta e pergunta: o que tem estado alto demais no seu coração? Em que você tem se apoiado quando o chão treme? O Senhor é um Deus zeloso e Ele não aceita dividir o seu trono com aquilo que não tem poder para te salvar, te curar ou te sustentar nos dias de aflição. Se você aceita o convite do Espírito para derrubar todo altar falso e entronizar apenas o Senhor, comente agora: o Senhor é o meu pastor. Ao olharmos para Mateus 6,33, encontramos uma das promessas mais libertadoras de toda a Escritura. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Existe uma misericórdia profunda contida neste mandamento. Jesus, em sua infinita sabedoria e compaixão, não ignora as necessidades reais da nossa existência. Ele não diz que as demandas da vida, o alimento, o vestuário, o sustento da família, são irreais ou sem importância. Ele sabe que você carrega responsabilidades pesadas. No entanto, ele nos ensina a ordem da paz. O mundo nos ensina a perseguir o ter, para então ser, e por fim, adorar. O reino inverte essa lógica. Adore primeiro, alinhe seu ser ao dele, e o ter será uma consequência natural da sua providência. Buscar primeiro o reino significa que o centro da sua alma foi restaurado. Isso não garante que todos os seus problemas desaparecerão num passe de mágica, mas significa que a sua segurança não está mais sendo construída de fora para dentro através de circunstâncias volúveis, mas de dentro para fora através da presença imutável de Deus. Quando Deus é o centro em torno do qual tudo gira,
A vida deixa de ser um emaranhado de fragmentos desconexos e passa a ter um sentido sagrado. Você para de tratar o Criador como apenas mais um item em sua lista de tarefas e permite que ele se torne o fundamento que sustenta a lista inteira. É o fim da fragmentação espiritual. É o início de uma vida integrada, onde a paz não depende do que você acumulou, mas de quem você buscou primeiro. Se você crê que o Senhor cuidará de cada detalhe da sua vida, enquanto você prioriza o reino dele, digite com gratidão: obrigado, Senhor. A espiritualidade de quem coloca Deus em primeiro lugar não se limita aos momentos de oração de joelhos ou à leitura bíblica em silêncio. Ela transborda para o asfalto da vida comum. Em Colossenses 3:23, somos instruídos: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. É aqui que a primazia de Deus se torna visível aos olhos do mundo. Colocar Deus à frente não é apenas usar uma linguagem religiosa, mas é alterar a forma como você responde a uma pessoa difícil, como você executa uma tarefa que ninguém está elogiando, ou como você se comporta quando está sob pressão extrema. A sua ética de trabalho, a sua paciência com os filhos e a sua integridade em negócios que ninguém vê são os verdadeiros altares onde você prova que Ele é o Rei. Viver para o Senhor significa que nada na sua vida é comum ou secular. Se Ele está em primeiro lugar, o seu trabalho pertence a Ele. As suas palavras nas redes sociais pertencem a Ele. E até a forma como você cuida do seu corpo é uma forma de honrá-lo. Quando você se levanta para trabalhar pensando: Senhor, este esforço é para a tua glória, o peso do cansaço diminui e o significado do que você faz aumenta. O cotidiano se torna um campo missionário e a sua rotina se transforma em um culto contínuo. Não há mais separação entre o sagrado e o profano, pois tudo o que você toca é santificado pela intenção do seu coração de servir a Deus acima de qualquer reconhecimento humano. É nesse estilo de vida que a beleza de Cristo brilha através da nossa normalidade. Se você deseja que cada uma das suas ações hoje seja um reflexo da glória de Deus e uma prova do seu primeiro lugar em sua vida, comente: tudo para a tua glória. Amados, permitam-me fazer perguntas que não são apenas retóricas, mas que servem como um espelho para o estado atual da sua alma. O que tem ocupado o primeiro lugar em seu coração ultimamente? Onde você tem investido sua primeira e mais preciosa energia emocional? Quais são os pensamentos que invadem sua mente no exato momento em que você abre os olhos? É fundamental identificar o que possui o poder de abalar sua paz com mais rapidez. Para onde você corre quando a pressão aumenta e o mundo parece desabar? O que você mais teme perder nesta vida? Essas perguntas não são pequenas nem triviais. Elas revelam a verdadeira arquitetura do seu interior e quem realmente está sentado no trono da sua existência. Muitas vezes, a razão de nos sentirmos tão sobrecarregados, dispersos e inquietos não é o excesso de tarefas externas, mas a desordem interna. Uma alma fragmentada é aquela que tenta servir a muitos senhores ao mesmo tempo. Se o seu coração está dividido entre Deus e a aprovação dos outros, ou entre Deus e a segurança financeira, você sempre sentirá um cansaço que o sono não cura. O peso que você carrega pode ser o peso de ídolos que você mesmo alimentou. Identificar essas prioridades distorcidas é o primeiro passo para a cura. Quando admitimos que colocamos coisas temporais acima do eterno, abrimos a porta para que a graça reorganize nosso caos e nos devolva a leveza de ser apenas um filho cuidado pelo Pai. Se você deseja que o Espírito Santo sonde seu coração e remova tudo o que está ocupando o lugar de Deus, escreva com sinceridade: sonda-me, ó Deus. Hoje, antes que este dia avance mais um passo, você tem a oportunidade sagrada de mudar a rota.
Não importa quão longe você tenha permitido que seu coração se afastasse, ou quantos deuses falsos você tenha tentado servir. A graça de Deus é um convite constante ao retorno. Este é o instante de dizer com autoridade espiritual: Senhor, eu te devolvo o trono. É o momento de retirar as chaves da sua vida das mãos da ambição, do medo, dos planos puramente humanos e da necessidade obsessiva de controle. Entregar o controle a Deus não é um ato de fraqueza, mas de suprema inteligência espiritual. É reconhecer que a nossa visão é limitada, mas a dele alcança a eternidade. Ao renunciar ao governo da sua própria vida, você não está perdendo sua identidade, está encontrando a sua verdadeira segurança. Deixe que ele governe suas feridas, para que elas parem de sangrar sobre o seu futuro. Deixe que ele governe sua urgência, para que você aprenda a caminhar no passo do Espírito. Quando você diz, seja feita a tua vontade, você está se alinhando com a força mais poderosa do universo. A liberdade real começa quando paramos de lutar para manter as aparências e começamos a viver para a audiência de um só. Hoje, o convite é para que você esvazie as mãos de tudo o que tem tentado segurar sozinho e as levante em sinal de rendição total ao Rei dos Reis. Se você está entregando hoje o controle total da sua vida, dos seus problemas e do seu futuro nas mãos de Jesus, escreva com fé: eu me rendo a ti, Senhor. Não se engane. Colocar Deus em primeiro lugar não é uma perda, é um ganho imensurável. Não é privação, é proteção. Não é um fardo pesado que você precisa carregar, mas sim o livramento de todos os outros fardos que estavam te esmagando. Precisamos encarar a verdade nua e crua. Qualquer outra coisa que você coloque no topo da sua vida será um mestre terrível. O dinheiro não pode guardar a sua alma no dia da angústia. A aprovação das pessoas não tem poder para curar as feridas do seu coração. O controle absoluto é uma ilusão que só gera mais ansiedade. E o sucesso terreno não possui a capacidade de limpar uma consciência pesada. Somente Deus é Deus. Somente Ele possui a estrutura eterna necessária para carregar o peso do primeiro lugar, sem te esmagar sob a pressão da expectativa. Quando você remove os ídolos e devolve o centro ao Senhor, a vida finalmente começa a fazer sentido. É como se uma lente desfocada fosse ajustada e você passasse a enxergar as cores reais da existência. Você começa a perceber que a segurança que buscava em contas bancárias ou em elogios humanos era frágil como vidro, enquanto a segurança no Senhor é como uma rocha inabalável. Hoje o Espírito Santo está removendo as camadas de autossuficiência que te impediam de descansar verdadeiramente. Ao permitir que Deus seja o sol do seu sistema solar espiritual, todos os outros planetas, sua carreira, seus relacionamentos, sua saúde e suas finanças passam a orbitar na distância correta, recebendo luz e calor na medida exata, sem serem consumidos pelo fogo do desequilíbrio. Se você sente o peso saindo dos seus ombros, ao confiar o topo da sua vida àquele que te criou, declare com alegria: em ti eu confio. Nesta manhã, almas santas, o convite foi feito e a decisão está diante de vocês. O ato de colocar Deus em primeiro lugar não termina quando esta oração se encerra. Ele começa agora, no primeiro passo que você der fora deste momento de intimidade. Que esta verdade se torne a bússola que orienta todos os seus dias. Coloque-o à frente dos seus pensamentos, no controle do seu cronograma e na raiz dos seus desejos mais profundos. Que ele seja o primeiro a ser consultado em suas decisões e o único refúgio em suas batalhas silenciosas. Quando as demandas do mundo tentarem novamente escalar para o topo, lembre-se da ordem que traz paz. Senhor, sê o primeiro. Senhor, permanece o primeiro. Senhor, sê tudo em mim. Ao selarmos esta oração, que algo santo e inabalável se levante dentro de você.
Que todos os ídolos que tentaram roubar sua paz caiam por terra e que o primeiro amor pelo Pai seja despertado com uma intensidade que você nunca experimentou antes. Que sua alma encontre o descanso que tanto buscava, sabendo que nada é mais seguro, mais doce ou mais sábio do que um coração onde Deus é verdadeiramente o número 1. Que a partir de hoje, sua vida seja um testemunho vivo de que servir ao Altíssimo não é uma obrigação, mas o maior privilégio que um ser humano pode ter. Vá em paz, vá com força e viva sob o governo daquele que te ama com amor eterno. O reino é dele, o poder é dele e a glória pertence a ele para todo o sempre. Se você recebe esta palavra e sela este compromisso de viver com Deus no topo da sua vida hoje e sempre, escreva com toda a força da sua alma: Glória a Deus nas alturas.